Esse vídeo é parte de um projeto. Esse projeto é o produto para avaliação de uma disciplina, a disciplina chamada Projeto Integrador, que ora é apresentado à Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Este é um curso de licenciaturas que se iniciou no segundo semestre de 2019 e agora, nesse momento, nós estamos no final do primeiro semestre de 2020. Nós somos do Polo de Capivari, interior do estado de São Paulo, e os integrantes desse grupo são André Varela, Fábio de Freitas, Jason Stuck, Jéssica Teixeira, Patrícia Lobo e eu, Paulo Polasso. Nosso orientador e coordenador, Marco Volpini. Pois bem, com relação à motivação desse projeto, foi, por um lado, trazer ao jovem um problema atual e urgente, por exemplo, como a recente reforma da Previdência, que já faz parte do contexto de vivência do aluno e futuramente o afetará diretamente, né? E, por outro lado, ao mesmo tempo, pudéssemos mostrar a esse jovem como algum saber ou linguagem que ele aprende na escola, em alguma disciplina que lhe é ensinada, pudesse ser uma ferramenta que o empoderasse, o habilitasse para agir e transformar a realidade, e principalmente a sua realidade de vida. Essa ferramenta, linguagem escolhida, foi a matemática financeira, e o âmbito de aplicação escolhido foi a formação de poupança, como fazer poupança através de um consumo consciente e tendo em vista a formação de um fundo para a realização de algum projeto de vida. Portanto, atrelado à sua própria busca da felicidade. Quer seja ela comprar um bem móvel, comprar um imóvel, ou mesmo ter dinheiro para levar uma vida mais tranquila e prazerosa. Dessa forma, o resultado, o produto desse projeto foi a produção de um plano de aula de 50 minutos para jovens do 9º ano do ensino fundamental e foi estruturado em 3 blocos. O primeiro, ele visa apresentar de forma básica a ideia de regime geral de previdência social e a ideia de previdência privada complementar, ambos a par da ideia de formação de poupança pessoal, ou seja, que participar da Previdência, seja de caráter obrigatório estatal, seja a facultativa de caráter complementar e privada, ambas são constituir um fundo de poupança. O segundo bloco visa demonstrar, através da matemática financeira, como é possível, ao longo da vida, constituir um fundo milionário, guardando um dinheirinho todo mês. E melhor seria deixando de consumir alguma bugiganga, que além de ser um custo, ainda faz mal à saúde. Portanto, aprendendo a ser um consumidor consciente, mais crítico e reflexivo. E por fim, na terceira parte, realizar uma dinâmica com os alunos, fazendo uso de um app, o app da HP12C, uma calculadora financeira mais utilizada no mundo, conduzindo os alunos a fazerem algumas simulações de formação de um fundo de previdência com pagamentos mensais sucessivos ao longo do tempo, com diversos valores aplicados a diferentes taxas e prazos, diferentes perfis de investimentos, com risco diverso e diversas possibilidades de taxa de retorno. Passemos então mais detalhadamente ao plano de aula. Na primeira parte, com tempo estimado de 15 minutos, o professor fará uma exposição breve e sucinta sobre a Previdência Social. O que é, a que se destina, sua função e utilidade para a sociedade, sua previsão legal na Constituição Federal, tudo de forma muito simples, e dando ênfase ao aspecto da Previdência como um fundo que visa assegurar a sobrevivência e manutenção de vida dos cidadãos que contribuíram ou não com o regime geral de Previdência. O professor demonstrará, através de alguns índices, que grande parte da população brasileira é endividada e que a grande maioria dos beneficiários do regime de previdência oficial, seja contributivo, seja não contributivo, recebem e vivem com um salário mínimo e ainda têm que ajudar na maioria dos lares de suas famílias. Também informará que, ao contrário do que se ouve no discurso de especialistas, de que no final da vida as pessoas gastam menos, pois não tem mais que sustentar filhos e suas despesas diminuem, então o argumento é um tanto pernicioso e muito relativo, posto que imediatamente após a concessão da aposentadoria, com valor de 2, 3
ou 4 salários mínimos, sem serem reajustados tais valores, como é a regra, eles são corroídos pela inflação e perdem o poder aquisitivo da moeda. E 1, 2 ou 3 décadas depois, o que valia 2, 3 ou 4 salários acaba se transformando em um mísero salário mínimo, né? Dessa forma, a pessoa idosa e sem recursos acaba tendo que fazer empréstimos em folha para ter que gastar com remédio e sua saúde que já está decrépita, e assim acaba tendo que se sustentar com menos de um salário mínimo, né? Ou seja, o fim de um idoso sem recursos é absolutamente cruel, desesperador e desamparador. E para remediar esse problema vem a segunda parte da aula. Nessa segunda parte, então, com um tempo estimado de uns 15 minutos, vai se mostrar como é possível constituir um fundo, uma bolada de dinheiro, a partir de parcelas mensais iguais e sucessivas depositadas em um fundo de previdência. Inicialmente, se demonstrará matematicamente como isso se dá, através de uma comparação de 2 gráficos, um gráfico de juros simples, que representa uma função linear, né? E um outro gráfico de juros compostos que representa uma função exponencial, né, que postos um ao lado do outro demonstra graficamente como se dá o efeito bola de neve que acontece, né, na função exponencial e, portanto, com juros capitalizados, juros sobre juros, né. Na sequência, o professor demonstrará algumas simulações hipotéticas, né? Essa aqui eu acho a melhor parte da aula. A primeira, com um consumidor que fuma um maço de cigarro ao dia, de aproximadamente R$ 8,00, que, se aplicados por 25 anos a uma taxa de 1% ao mês, resultará num montante de aproximadamente R$ 455 mil. Outra, com um consumidor que consome um maço de cigarro e 2 garrafas de cerveja ao dia, aproximadamente uns R$ 20,00, que, aplicados por 30 anos a taxa de 1% ao mês, levam a um montante de aproximadamente 2,1 milhões de reais, né? E outra ainda, de um consumidor que ingere uma lata de refrigerante e um salgadinho, conjuntamente, aproximadamente uns R$ 10,00, e durante 40 anos, se aplicados a mesma taxa de 1% ao mês, constituiriam um montante de aproximadamente 3,5 milhões de reais. Esse último exemplo, cá entre nós, é para eles, estudantes, né? Os exemplos e a ordem em que eles são colocados, evidentemente, são propositais, né, para provocar a reflexão, a autocrítica nos alunos, de forma a demonstrar que tanto o consumo de tabaco, de álcool, ou mesmo um inocente pacote, né, de refri mais salgadinho, são escolhas que alternativamente poderiam redundar num fundo milionário. E cabe a ele, aluno cidadão, numa sociedade de mercado, livre, aberta e democrática, fazer suas escolhas. E que tais escolhas, além de provocarem um efeito físico, químico no seu organismo e psicossocial na sua vida, têm um custo de oportunidade. Ressaltando que custo de oportunidade, nesse caso, por nosso exemplo, é aquilo que eles deixam de ganhar aplicando numa alternativa de melhor retorno, ou melhor dizendo, na formação de uma poupança. Ressaltará também que o valor milionário que ele, estudante, pode acumular se começar a poupar numa quantia diminuta de dinheiro, desde os 15, 16, 20 anos, não será possível se ele começar tarde. Ou seja, naquele exemplo, o jovem que dos 15 aos 55 deixou de consumir o pacote refri mais salgadinho e ajuntou 3,5 milhões de reais, se quisesse começar a poupar aos 40 anos, para aos 55 ter o mesmo valor, ele teria que poupar aproximadamente quase R$ 7.000 por mês, valor absolutamente inexequível para 99% da população brasileira. Logo, eis a importância e a vantagem de se começar a poupar desde cedo, ainda que sejam uns singelos trocadinhos, né? Pois o tempo e a capitalização dos juros atuarão de forma assim, magicamente em seu favor. Por fim, a terceira parte da aula, aproximadamente uns 20 minutos, será realizada uma dinâmica com a participação direta dos alunos que farão tais cálculos com o uso de um aplicativo em seus próprios celulares.
né? Sob a orientação do professor, é claro. O professor pedirá para que os alunos baixem o aplicativo, o app do HP12C, em seus celulares, e sob a orientação dele, professor, realizarão juntos diversas aplicações. Num primeiro momento, eles reproduzirão aquelas simulações apresentadas nos slides da segunda parte da aula, demonstrando como é possível chegar a tais resultados, reproduzindo aqueles cálculos mediante o uso da calculadora HP12C, e a partir dessas simulações e de uma sequência de comandos que o professor demonstrará através de um slide, como os próprios alunos poderão, eles próprios, fazer suas próprias simulações a seu gosto. O professor também distribuirá um mapa, um xerox de comandos básicos das funções financeiras desta calculadora, para que os alunos levem para casa, bem como um glossário dos principais termos e conceitos financeiros abordados na aula. Por fim, nossas considerações finais. Bem, é de se dizer que a temática da educação financeira, ela já é uma realidade que faz parte do currículo paulista, na forma de uma disciplina optativa. O objetivo deste trabalho foi oferecer uma apresentação instigante da ideia de educação financeira ao aluno, fazendo saber que o planejamento de sua aposentadoria ou a realização de um projeto de vida está em seu poder de execução, desde já. Esse projeto buscou, então, demonstrar que, alternativamente aos gastos diários e de cunho consumista e desnecessários até, é possível aplicar esses valores em um fundo de previdência e transformá-los num pacote milionário, né? Para isso, ele tem que mobilizar esforços de poupança financeira, autocontrole nos gastos e submeter-se, sobretudo, a uma certa privação de um consumo atual em benefício de uma realização futura, digamos, né? Mas muito mais compensatória. Para os jovens que vivem num sistema de mercado capitalista, aprender a controlar seus gastos e a serem mais seletivos e criteriosos, com um olhar crítico sobre seus próprios desejos, bem como sobre a responsabilidade socioambiental de produtores de bens de consumo, tudo isso é plataforma mínima para se viver com autonomia, independência financeira e tornar-se responsável através de um consumo consciente. Ademais, nada pode ser mais, entre aspas, libertador, entre aspas, transformador e materializado como um, entre aspas, também ato político, do que ensinar e aprender sobre autonomia financeira, controle de gastos, consumo consciente, o saber financeiro sobre o valor do dinheiro no tempo, ao e para o aluno cidadão, pois o professor aprende enquanto ensina, né? Como nos ensinaram Bakhtin, Vygotsky e toda a escola interacionista. Para nós que somos alunos da Univesp, bem como possíveis futuros professores da rede de ensino paulista, isso nos honra e, sobretudo, nos torna dignos perante nosso patrono e o maior nome ligado à educação que esse país já teve, reconhecido mundialmente, né? Senhor Paulo Freire.